Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Lidiane Gens, esse é o canal Imobiliarizando Direito, e hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre alguns temas polêmicos que envolvem as assembleias de condomínio. Em outro vídeo, eu já conversei com vocês sobre alguns tipos de assembleia, condomínio ordinária, extraordinária. Hoje, o que eu gostaria de conversar com vocês é sobre alguns temas que geram muitas dúvidas, né? Que eu sempre me perguntam, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, o que que eu faço? Na minha opinião, a assembleia de condomínio é um dos momentos mais importantes do condomínio. Por quê? Lá é que as pessoas se encontram, as decisões mais importantes que envolvem um valor financeiro maior, que envolvem um quórum, sempre acontecem lá nas assembleias. Então vamos falar sobre alguns deles hoje aqui com vocês. Por exemplo, queria começar sobre a assembleia de ratificação. Não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de assembleia. Ela acontece quando, por exemplo, há uma divergência entre o que o secretário da Assembleia, que é quem redige a ata, e o presidente, que também assina, não concordam com aquele texto. Então, o secretário da Assembleia faz um relato de tudo o que aconteceu na Assembleia, na realidade é um resumo, né? Tem que ser alguma coisa resumida. Normalmente passa para o síndico, para o conselho, todo mundo concorda e o último a assinar é o presidente. Quando eles enviam essa minuta da ata para o presidente assinar, por algum motivo ou por alguns motivos o presidente não concorda. Vai e volta aquele texto, aquela minuta, não conseguem chegar a um acordo. E para a ata ser registrada em cartório, para realmente ela ter uma formalidade, precisa da assinatura tanto do secretário como do presidente. Então, qual que é a opção? Não conseguiram chegar a um acordo? Convoca-se uma nova assembleia com esse item específico de ratificação da assembleia anterior. Alguém lê toda aquela minuta da ata, né? E as pessoas lá concordam, não, é isso mesmo, ou não, né? Mas normalmente concordam, é isso mesmo, isso que aconteceu, ok, a assembleia da data tal está ratificada. Outro exemplo também de uma assembleia de ratificação é que depois que a ata vai para o cartório, é registrada, ela é enviada para todos os condôminos. Mas às vezes acontece um burburinho que muitos condôminos falam, não, mas isso não aconteceu, mas isso não foi falado. Não é quando um só não concorda, mas é quando há realmente um tumulto em relação àquele assunto. Então, qual que é a solução? Se muita gente está reclamando, se realmente o corpo diretivo vê, isso vai dar problema, ou se não, eles têm razão mesmo, aconteceu, tem alguma coisa na ata que não está relacionada à verdade do que aconteceu na Assembleia, então, sim, pode ser convocada uma nova assembleia de ratificação para que seja aquele item anterior que gerou uma polêmica, vai ser novamente, não é nem discutido, mas vai ser informado na assembleia o que foi falado e vai ser feito então um novo texto para aquele item da ata. Um outro item também muito interessante que envolve a assembleia e que pouquíssima gente sabe é o suprimento judicial. O suprimento judicial está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 1350 do Código Civil. Como eu já disse para vocês em outros vídeos, no Código Civil tem vários artigos que falam somente sobre condomínio. E lá, dentre esses artigos, também tem uma seção que fala sobre as assembleias, o que pode ser feito, o que não pode, como convocar uma assembleia, para quem manda, tem todos os detalhes lá. E dentre esses detalhes tem essa questão do suprimento judicial. Mas o que é isso? O suprimento judicial ele pode acontecer quando um síndico não convoca uma assembleia, aquele condômino também até pode ser que tentou aquele abaixo-assinado com um quarto para convocar a assembleia e não conseguiu. E daí realmente um assunto muito importante que ele entende que tem que ser convocada uma assembleia para discutir. Então esse condômino pode entrar com uma ação e pedir o suprimento judicial, ou seja, ele pode pedir para que o juiz determine que o síndico convoque uma assembleia para discutir tal tema. Pode ser qualquer tema? Lógico, tem que ser um tema relevante, esse condômino, o autor da ação, tem que provar que esse tema é importante, tem que ter a fundamentação, tem que provar também que ele solicitou ao síndico que fosse convocada essa assembleia, que ele tentou fazer um abaixo-assinado, mas por alguns motivos não conseguiu.
Então, é muito importante a gente saber que existe essa possibilidade e daí o juiz vai determinar que o síndico convoque e discuta o tema. Uma outra hipótese também de suprimento judicial, e que esse ainda é mais polêmico, muita gente concorda, muita gente discorda, é utilizar o suprimento judicial quando há necessidade de um quórum grande dentro do condomínio, e em outras formas as pessoas não conseguiram. Então, foi, por exemplo, convocada uma assembleia, as pessoas pediram procuração para os vizinhos que não poderiam estar nessa assembleia, mas, por exemplo, precisa de 2/3. Vamos dizer que é um tema de alteração da convenção. A alteração da convenção precisa de aprovação de pelo menos 2/3 do total dos condôminos. Existem muitos condomínios grandes, então assim é muito difícil, até em pequenos, mas imagina nos grandes conseguir pelo menos 2/3 do total dos condôminos. Então, existe uma possibilidade de se entrar com uma ação, pedir esse suprimento judicial, com qual objetivo? De citar cada condômino que não votou, para que o condômino manifeste o seu entendimento sobre aquele assunto. Então, por exemplo, vamos alterar a convenção para mudar uma destinação, por exemplo, lá do condomínio, de um local que não precisa de unanimidade, mas de 2/3. Então, o autor da ação vai pedir que o juiz intime cada pessoa que não votou para aquela pessoa manifestar seu voto. Eu concordo ou não em mudar o salão de festas para um salão gourmet. Sim ou não? É uma ação complicada, são ações que são raras, né? A gente não vê muitas dessas ações por aí, mas existe sim esse entendimento e existe essa possibilidade. Então, dependendo da importância do assunto para o condomínio e para os condôminos, eu acho que vale a pena sim também tentar esse suprimento judicial para conseguir quórum. Outra pergunta muito frequente também, que eu sempre recebo, é se precisa ou não reconhecer firma na procuração para representar alguém em assembleia. Qual que é a resposta? Depende. Até tem gente que fala assim, nossa, mas tudo para advogado, todas as respostas são depende. Como eu já disse para vocês algumas vezes, essa é a beleza do direito, não é uma ciência exata. Então, a maioria das respostas não são claras, sim ou não. Muitas delas são depende. Depende por quê? Porque depende do entendimento, depende dos fatos, depende da convenção, depende do que é aplicado naquele caso concreto, naquilo que está acontecendo. Então, no caso das procurações, a lei não exige mais que todas as procurações particulares tenham firma reconhecida para ter validade. Até alguns anos atrás exigia, hoje em dia não mais. Mas o que o Código Civil fala sobre isso? Fala que o terceiro a quem for apresentada a procuração pode exigir que a firma seja reconhecida, né? Por isso que eu falo, depende, o terceiro pode exigir. E como que a gente aplica isso nos condomínios? Quem que é esse terceiro que pode exigir? Terceiro é o condomínio. E quem está outorgando, quem está passando a procuração para alguém é o condômino, que, por exemplo, não pode participar da assembleia e vai passar para um vizinho, um parente, enfim, aquela procuração. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, se lá na convenção tem um artigo que determina onde fala sobre a representação dos condôminos em assembleia, se lá fala que a firma tem que ser reconhecida. Se a convenção falar, não há dúvida alguma, principalmente porque, que eu falei mesmo sobre o código, que se o terceiro, no nosso caso, o condomínio exigir, então é claro que precisa ter a firma reconhecida. Agora, quando a convenção não fala nada, existe uma outra hipótese também, de no edital de convocação, o condomínio pedir que as procurações tenham a firma reconhecida. Então, também existe esse entendimento. Bom, a convenção não fala nada, é omissa. Então, o terceiro, que é o condomínio, pode exigir através do edital que as firmas sejam reconhecidas. Mas acho que é importante pontuar uma questão aqui com vocês sobre isso. Não dá para deixar uma coisa muito na informalidade, quando a convenção é omissa. Em uma convocação a gente vai exigir a firma reconhecida, na outra não e tal, que daí vai depender de interesses, às vezes pessoais, de quem está convocando a assembleia. Então é importante assim, se por algum motivo
o corpo diretivo entende que, já que a convenção não fala nada, vamos começar a pedir no edital. Então, assim, daquela assembleia para frente, então todos os editais devem constar que as procurações tenham firma reconhecida. Acho que isso é importante para ficar um parâmetro, já um procedimento que é utilizado normalmente no condomínio. O último item que eu queria falar com vocês, que também é uma dúvida muito frequente, é se o inadimplente pode participar e votar nas assembleias. Essa pergunta sempre vem e sempre envolve também polêmica. Quem inadimplente quer participar fala que se não deixarem ele participar vai entrar com uma ação de dano moral. Quando fala de dano moral todo mundo já fica assustado. Mas enfim, acaba que é um tema simples e que as pessoas às vezes acabam dificultando um pouco. Bom, a convenção e o Código Civil, elas sempre falam que quem é inadimplente não pode votar nas assembleias. Isso, assim, é mais claro. Agora, e a participação? O Código Civil fala que só pode participar e votar na assembleia aquele condômino que está quite com as suas obrigações condominiais. Então, pela lei, o condômino inadimplente realmente não pode nem participar. Mas no dia a dia, na prática, normalmente a gestão do condomínio, e eles estão certos, não querem causar confusão, também não querem causar algum tipo de incômodo para aquele condômino, porque muitas vezes, pessoal, a gente trata, às vezes, o inadimplente, ele não paga, a gente tem que pagar por ele, mas muitas vezes, na maioria das vezes até arrisco falar, a pessoa que está inadimplente, ela não está inadimplente porque ela quer. Aconteceu às vezes um problema, um desemprego, algum problema de saúde, família, enfim, esse não é nosso tema hoje, mas só para trazer um pouco para vocês, às vezes que as pessoas às vezes quer participar, quer se envolver um pouco, mas infelizmente ela está inadimplente. Bom, então o que acontece? Normalmente, a gestão dos condomínios deixam essa pessoa participar, a gente até orienta, olha, votar ela não pode de nenhum jeito, mas participar, deixa ela participar. Agora, participar, estar lá. Agora, se a pessoa começa a falar muito, a querer se expressar sobre algum assunto, às vezes até causar confusão, daí discretamente, eu sempre recomendo, discretamente vai alguém lá da gestão, olha, a gente tá considerando que você tá aqui participando, apesar de estar inadimplente, a gente autorizou, mas por favor, não cause tumulto, por favor, tente só ouvir, enfim, com uma sutileza, né, para que a pessoa, para não causar mais confusão na assembleia. Então, ok, participar, desde que ela fique lá na dela, se intere dos assuntos do condomínio, tudo bem, não vejo problema, tá? Apesar que é bom deixar claro para vocês, a lei, o Código Civil fala que é proibido participar e votar. Uma outra questão também frequente sobre isso é que o pessoal pergunta, mas tal condômino tem um acordo, fez um acordo com o condomínio, tá pagando a dívida, mas foi um acordo parcelado. Então, qual que é a recomendação? Eu sempre gosto de orientar e seguir o seguinte entendimento. Se o acordo está sendo pago pontualmente, tudo bem. Considera ele como adimplente, como estando quite com as suas obrigações condominiais, porque ele está pagando o acordo. Mas há entendimentos também, gosto de frisar isso para vocês, contrários que dizem que não. Se ele está fazendo um acordo, por mais que ele esteja pagando pontualmente, ainda há um valor em aberto, o acordo não está quitado e por isso ele está inadimplente, tá? Mas eu prefiro sempre flexibilizar, tentar ver o lado bom e aceitar que não, ele está pagando o acordo, então tudo bem, pode participar. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar sobre esse assunto com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado as dúvidas. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, de compartilhar com amigos que se interessam pelo tema. Também acessem lá o nosso blog, o endereço está aqui na tela. Eu escrevi sobre isso também. Nos sigam no Instagram, também está aqui na tela o @ do Imobiliarizando Direito. E até a próxima. Obrigada!